E aí, galerinha do nono ano, hoje a gente vai, nesse ambiente aqui improvisado, vamos corrigir nossa atividadezinha do livro didático, página 47 e 48, que eu passei na aula passada, certo? Então, algumas questões eu vou botar no nosso slide. Qualquer coisa você dá um pause e confere aí com o que você fez para a gente não ficar perdendo tempo, certo? Então, vamos lá. Primeira questão, ele diz o seguinte: relacione as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos propostos por eles. Então, de um lado você tem os cientistas, do outro você tem o modelo atômico. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Não ligue para o cachorro latino, é que ela é chata mesmo. E do outro lado você tem um modelo proposto. Então vamos lá. Primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Isso foi Thomson, certo? Cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo. Isso foi Rutherford. Átomo esférico e indestrutível. Isso foi Dalton. E propôs um modelo em que os elétrons estão em níveis de energia. Isso foi Bohr. Então vai ficar mais ou menos assim a sua tabelinha, a sua correspondência aí, certo? Qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma conferida. Para não perder tempo, vamos para 2. Na 2, ele lhe dá um crucigrama aí e pede para você completar as afirmativas. Então, descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica foi Thomson. Fenômeno que possibilitou a Rutherford e aos seus colaboradores o desenvolvimento do experimento que consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa, radioatividade. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, isso é Dalton. Região do átomo que contém elétrons, eletrosfera. Primeira partícula subatômica descoberta, elétron. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo, núcleo. Filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para descrever a constituição da matéria, Aristóteles. Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera, foi Rutherford. Nome dado por Dalton para partículas que constituem as substâncias, agregados atômicos. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo, Demócrito. E descobridor do nêutron, Chadwick, desenvolveu ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo, foi Crookes, e partícula com carga neutra encontrada no núcleo do átomo, neutro. Então, o crucigrama vai ficar mais ou menos assim, certo? Mesma coisa, pause e confere com o que você fez aí. Vira a página agora. Questão 3, só que eu não botei a 3 aqui porque é só de marcar, então vamos lá. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. Representa um núcleo atômico, representa o Sol, e a eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa, certo? Questão 3. Agora vamos para a 4, que está na telinha aí. Complete corretamente as frases a seguir. Então, eu já vou falar com a palavrinha, certo? Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. Os elétrons estão em movimento num grande espaço vazio, denominado eletrosfera. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. O nêutron, partícula sem carga elétrica e com massa muito próxima do próton, localiza-se no núcleo de um átomo. Então essas frases vão ficar assim. Deixa eu só voltar aqui. Dê um pause, confiram aí suas respostas. Vamos para a questão 5. Na questão 5 ele lhe dá 5 descrições dos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, certo? E aí ele pergunta: em qual modelo o estudante cometeu o erro? Justifique sua resposta. A gente vai ter que achar o erro aqui dentro e justificar a resposta. Então vamos lá.
Átomo maciço indivisível, Dalton, está correto. Thomson, elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera, está correto. Rutherford, elétron de carga negativa em um grande espaço vazio, conhecido como eletrosfera, em torno de um núcleo central de carga positiva, está correto também. Bohr, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Até aí tudo bem. Os elétrons podem saltar para as camadas mais externas, ok? Liberando sua energia. E ao retornarem às suas órbitas de origem, absorvem energia. Então o erro está aí, está em Bohr, certo? Então é o seguinte, primeiro erro, ele não vai liberar energia quando ele vai para camadas mais externas, certo? Ele ir para uma camada mais externa, ele recebe. E o segundo erro, lá no finalzinho, em vez de absorver energia, ele vai perder energia, certo? Mais ou menos assim, ó. Os elétrons, quando eles vão pular de uma camada para outra, eles absorvem a energia. Quando os elétrons eles vão pular para uma camada mais interna no núcleo, ou seja, a camada atrás, eles vão ter que perder energia. Então, para subir de camada, ele tem que ganhar. Para perder, o elétron para ele descer de camada, ele tem que perder, certo? E a última aqui, questão 6 e 7. Questão 6. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Então, pelas 3 etapazinhas aqui, ó. Então, primeiro, por conta dos avanços tecnológicos. Quando se avança a tecnologia, você tem agora tecnologia, ou seja, ferramentas suficientes para novos experimentos. Depois você consegue fazer novos experimentos com essa nova tecnologia, aí você vai ter novas descobertas. Então, os modelos atômicos, eles eram constantemente renovados por conta disso, porque se avançava a tecnologia, se fazia novos experimentos e se chegava a novas conclusões, certo? E a questão 7, ele lhe dá esse... Ah, meu Deus do céu. Houve um pequeno erro. Agora foi. Continuando. Erro aqui, a produção me atrapalhou. Questão 7, ele lhe dá esse átomozinho aqui, certo? E ele diz que os verdes maiores são prótons, os verdes maiores, só que mais claros, são nêutrons, os verdes pequenininhos são elétrons, certo? E aí ele pergunta quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo. Então é o seguinte, no núcleo, se você simplesmente contar, você vai ver que você tem 8 prótons e 8 nêutrons, certo? Letra B. O sistema está eletricamente neutro, justifique sua resposta. Para eu saber isso, eu tenho que saber a quantidade de elétrons. Então você vai lá e conta a quantidade de elétrons na eletrosfera. Você vai contar e você vai chegar ao número de 8 também. Então se eu tenho a mesma quantidade de prótons que a quantidade de elétrons, isso quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de carga positiva que de carga negativa. Se a carga positiva e negativa são iguais em quantidade, esse átomo está neutro, certo? Se ele tivesse mais positivo, ele seria eletricamente carregado positivamente. Se ele tivesse mais carga negativa, ele seria eletricamente carregado negativamente, certo? Como é igual, ele é neutro, é um átomo neutro, igual está representado na tabela periódica, certo? Então por hoje era só isso. Próxima aula a gente continua com correção inclusive. Valeu!